Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química, e eu estou muito feliz que você esteja aqui comigo nesse vídeo, porque esse é um vídeo talvez o mais importante do meu canal até agora. É onde eu vou começar um projeto chamado Enem mais vestibulares, tá bom? E olha, não é venda não. Muito do que tem nesse projeto Enem mais vestibulares vai ser disponibilizado gratuitamente para você estudar, se preparar para o Enem, para outros vestibulares e garantir sua aprovação no curso que for. O canal se chama Plantão Química porque eu quero que você seja aprovado, inclusive para medicina, se esse for o seu objetivo. Tá legal? Então, se você quer acompanhar toda essa série de conteúdos, considere então se inscrever aqui no canal, beleza? Vamos para a abertura e eu vou te mostrar a lista de exercício e falar sobre como você pode baixar ela e logo depois vamos resolver ela para você. Porque sim, eu não vou apenas disponibilizar conteúdo, lista de exercício que foi pego, montado de qualquer lugar e que seja, vou entregar para você. Não. É uma lista de exercícios que tem muita questão, inclusive, autoral, nova, baseada em modelos de vestibulares que já existem, e também com a resolução, passo a passo, para te ajudar na sua preparação. Tá legal? Então, vamos lá para a abertura. Bom, pessoal, aqui está o que é o PDF que você tem acesso aqui gratuitamente só de ter entrado nesse vídeo. Como é que você vai ter acesso ao PDF? Tem um link fixado na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário que a gente fixa no topo dos comentários para você poder fazer o download desse PDF. Tá legal? Então, nesse PDF você tem uma capinha dizendo qual é o nosso assunto. Nosso primeiro módulo a gente vai falar de atomística e tabela periódica. E aqui você vai ter o acesso às aulas, tá bom? Então vai ter aula de modelos atômicos, aula de estrutura e semelhanças atômicas e distribuição eletrônica, aula de tabela periódica, períodos e famílias na distribuição eletrônica, aula de propriedades periódicas, raio atômico e raio iônico, e aula de propriedades periódicas, energia de ionização e afinidade eletrônica, tá bom? Você pode fazer a leitura de cada um desses QR Codes se você tiver impresso essa lista de exercício, ou você pode clicar sobre o QR Code que você vai ser direcionado para a nossa aula, tá bom? E um convite para você que queira fazer o curso completo, com listas de aprofundamento, né, e também de contextualização, voltadas para o Enem, principalmente para outros vestibulares, você vai poder adquirir isso por apenas R$ 75,00 mensal. E aí só você entrar em contato com o meu WhatsApp que está aí disponível, tá bom? Então, você vai ter as questões, nessa lista são 20 questões, tá bom? E você está vendo que vai ter o gabarito e vídeo com resoluções no fim dessa lista, tá bom? Então, seguindo aqui até o final, você tem uma lista de canais indicados para você estudar e conhecer outros professores. Então, tem aqui o professor Remo Noronha em matemática, Ives Urquiza em física, o Ciência Todo Dia, que talvez seja o melhor canal de ciência que a gente tem em língua portuguesa, ele é muito bom. Tem o canal do professor Osvaldo, né, o UPGEO Atualidades, fala de geografia e sociologia, e também vai ter a professora de literatura, preparando para o vestibular de São Paulo, acho que vale muito a pena para a galera de São Paulo. O professor Bruno Terra, com conteúdo de biologia, para ajudar você a se preparar para o Enem. A gente sempre trabalha junto em nossos projetos, inclusive. Grande abraço, professor Bruno, que estiver vendo aí a gente. E Redação Descomplicada, do professor Bernardo, outro professor que faz um conteúdo excelente de redação para Enem e também para a UERJ aqui do Rio de Janeiro. Tá legal? Então, se você clicar em cada uma dessas imagens, você vai conhecer um pouquinho do trabalho deles, seja no YouTube ou no Instagram. Beleza? Então, por último, né, antes de a gente chegar na parte de gabarito, você tem aqui um convite a você fazer uma contribuição para o nosso projeto. Qualquer contribuição que você fizer aqui através do Pix, né, para o nosso CNPJ, que foi criado para esse projeto, né, para o projeto Plantão Educação, vai ser direcionado para a produção desse conteúdo gratuito, tá legal? Então, se você puder contribuir, vai ajudar muito a gente a fazer mais listas de exercícios e gravar mais conteúdo para você estudar, tá legal? Ou, se você preferir, você pode contratar também o nosso curso, que com certeza vai trazer um upgrade nos seus estudos, tá legal? Então, você tem aqui a opção também de seguir o meu conteúdo lá no Instagram, aqui no YouTube, onde você está vendo esse vídeo, seria muito bom que você já tivesse inscrito. Então, se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Ou no Passeio Direto, onde eu disponibilizo alguns conteúdos mais, inclusive alguns resuminhos para você baixar. Tá legal? E por último, você vai ter o gabarito e um PDF que vai mudar ainda, né? Um PDF, não, desculpa, um QR Code que vai mudar ainda, que é o QR Code para você assistir esse vídeo que nós estamos falando agora,
pelo YouTube, tá bom? Então, caso você perca esse vídeo aqui, na lista você tem o link para voltar para ele e assistir a resolução, que a gente já vai começar. Tá legal? Então, galera, muito obrigado pela inscrição. Muito obrigado mesmo por contribuir com o crescimento desse conteúdo. Eu preciso muito que cada um de vocês compartilhe ao máximo esse conteúdo para que esse projeto possa ir adiante. Tá legal? Então, dito isso, vamos lá resolver as nossas questões? Bora lá. Bom, então tá aqui o nosso projeto, né? Vamos começar. Primeira questão fala o seguinte: use as informações apresentadas a seguir para responder as questões 1 e 2. A seguir está representado o mecanismo que permite a formação das cores dos fogos de artifício. Então, a gente tem aqui uma figurinha que está mostrando o seguinte para a gente. Nós temos aqui um átomo representado seu núcleo e suas camadas eletrônicas, onde acontece uma absorção de energia por uma figura que está aqui fora do núcleo. Essa figura nós sabemos que é o elétron, tá bom? Então, esse elétron, quando absorve energia, ele vai para uma camada mais externa, mais distante do núcleo, e depois ela emite uma certa energia na forma de um fóton, né, que a gente já estudou isso lá nas aulas, e depois esse elétron retorna para o seu estado fundamental, o estado da camada onde ele estava inicialmente. Tá legal? E aí ele fala o seguinte: os estudantes passaram o Réveillon juntos, onde assistiram a uma bela queima de fogos. Então, observaram que os fogos de artifício apresentavam cores variadas. A respeito disso, os estudantes fizeram as seguintes afirmações. André, as cores são diferentes porque os fogos apresentam quantidade e variedade de pólvora que libera, variada, de pólvora que libera quantidades diferentes de energia. Bruna, as cores são diferentes porque os fogos chegam a altitudes diferentes na atmosfera, mudando a nossa percepção quanto às cores. Carol, as cores são diferentes porque os fogos apresentam diferentes átomos em sua composição e existe uma cor associada a cada um desses átomos. D. Diego, as cores são diferentes porque os fogos apresentam pólvora de diferentes qualidades. E por último, a Evelyn, que fala que as cores são diferentes porque os fogos são lançados de equipamentos diferentes, sendo isso determinante em suas colorações. E aí você quer saber qual dos estudantes está correto. E aí, nesse caso, o estudante que está correto é a Carol, que fala que as cores são diferentes porque os fogos apresentam diferentes átomos, diferentes elementos na sua composição, e cada elemento vai emitir uma cor diferente. E por que isso acontece? Essa cor diferente acontece porque cada um desses elementos vai ter uma diferença de energia entre essas camadas. Essa diferença de energia entre as camadas é específica, então essa energia específica, e uma energia específica equivale a uma luz específica. Lembrando que a gente tem uma fórmula para energia, né, que vai depender lá do comprimento de onda, né, de um certo fóton que está sendo liberado, tá bom? Então, normalmente você vê isso como HC sobre lambda. Eu sou péssimo para escrever em grego, tá legal? Essa formulazinha aqui é para a gente calcular a energia da luz, beleza? Então, o que a gente tem aqui como resposta correta é a resposta trazida por Carol, letra C. Vamos para o número 2. Mesmo esquema, e fala o seguinte: de acordo com o esquema acima representado, qual dos modelos atômicos melhor explicaria o processo de emissão de luz nos fogos de artifício? Então, nós temos o modelo de Dalton, que seria só uma bolinha esférica, sem próton, nêutron, elétron, nada disso, então não serve. O modelo de Thomson não explica a transição eletrônica, salto quântico. Heisenberg não tem um modelo atômico estudado no ensino médio. Rutherford-Bohr não explicava também transição eletrônica. A transição eletrônica foi acontecer quando a gente começou a pegar o modelo de Rutherford com o upgrade, né, das teorias trazidas por Bohr. Tá legal? Então, a resposta para essa questão, letra D de dado. Beleza? Então, você viu aqui ó, as duas primeiras questões autorais, gente. Não veio de nenhuma prova, não. São questões inéditas para você que já estudou vários conteúdos ou está procurando algo novo, né? Então, tem um conteúdo diferenciado para você estar estudando. Questão 3. Aí pergunta o seguinte: os íons ferro mais 2 e ferro mais 3 são necessariamente a letra A. Os eletrônicos, isótopos, isótonos, isóbaros ou alótropos. Gente, a alotropia é uma coisa que acontece com elementos, não com íons, tá bom? Aqui no caso tem representação de íons.
Tá bom? Eles são íons que fazem parte de um mesmo elemento químico. Para fazer parte de um mesmo elemento químico, a única coisa que a gente pode afirmar que é uma certeza, opa, deixa eu apagar aqui, é que esses átomos, eles podem ser duas coisas, iguais, se fossem átomos, ou são isótopos. Como eles não são átomos, né? Eles são íons, eles não podem ser iguais, né? Porque você tem aqui um com carga mais 3 e outro com carga mais 2. Já são diferentes. Mas, então, se eles não são iguais, eles têm que ser isótopos, que é ter o mesmo número de prótons. Resposta para essa questão, letra B. Marcelo, por que os elementos têm que ter átomos iguais ou isótopos? Tá? O conceito de elemento químico é um conjunto de átomos que possuem o mesmo número de prótons, sendo átomos iguais ou átomos diferentes. Então, dentro de um elemento químico, você vai ter um conjunto de átomos que ou são isótopos ou são iguais entre si, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão, atividade 4. Dentre as partículas atômicas, destaca-se aquelas que têm maior mobilidade, que em aplicações físicas levam à condução de energia pelas linhas de transmissão. Essa partícula e sua natureza elétrica está corretamente indicadas em... Vamos lá, qual é a partícula? É o próton, é o nêutron ou é o elétron? Gente, condução de carga elétrica em linha de transmissão de energia, né? Nós estamos falando de elétron. Então não é próton, não é nêutron, não é próton. E o elétron possui uma carga negativa. Então, portanto, resposta para essa questão, letra C de casa. Tá legal? Atividade 5. O FPE. A água contendo isótopos hidrogênio 2, tá bom? Então, tem aqui o hidrogênio com massa 2. Isso está sendo representado aqui. É denominada água pesada, porque a molécula formada por 2 desse H2O, quando comparada com a molécula normal de H2O, possui o quê? Gente, essa molécula aqui tem uma massa de 2 unidades. Por quê? Se você for consultar lá na tabela periódica, né, você tem que sempre pegar uma tabelinha periódica para estudar química, principalmente essa parte inicial, você vai observar que o hidrogênio, tá, o elemento hidrogênio, é um conjunto de átomos que tem um próton. Tá legal? E aí você vai ter, então, nesse caso aqui, pelo que a gente está vendo nessa questão, que existe o hidrogênio que tem massa 2 e existe o hidrogênio que tem massa 1. O hidrogênio que tem massa 1, ele possui um próton e acabou. O que possui massa 2 possui um próton e para ter massa 2 vai ter que ter, então, mais um nêutron. Tá legal? Marcelo, como é que você sabia disso? É o seguinte, a massa de um elemento químico é sempre igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Ou, desculpa, vamos corrigir, não é a massa de um elemento químico, né, gente? Isso aqui é a massa de um átomo, tá legal? Só fazer a soma de prótons mais a soma de nêutrons, tá certo? Então, aqui, como ele já tinha massa 1 e tinha um próton, ele tem aqui 0 nêutrons, tá bom? Então, quando a gente fala da molécula que é H2 duas vezes, você vai ter quantos nêutrons a mais? Ó, um hidrogênio de massa 2 tem um nêutron a mais. 2 tem 2 nêutrons a mais. Então, vamos lá. Quando comparada, essa molécula aqui, ela possui maior número de nêutrons. Tá bom? Resposta, letra A, de água. Beleza? Então, aqui, a gente já tem as primeiras 5 questões resolvidas da nossa atividade. Vamos para a atividade número 6? Fala o seguinte, a distribuição eletrônica de um átomo X é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Vamos lá. Gente, como é que você vai descobrir que elemento é esse? Se você somar todos os números de elétrons, que são esses números que estão aqui em cima, na distribuição eletrônica, você vai poder descobrir o número atômico de um elemento, que a gente chama de Z. Tá legal? Vamos lá. Então, você vai ter 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. Então, Z é igual a 13. Então, agora, você sabe que isso aqui é um átomo. Se é um átomo, não tem carga. Não tem carga mais 1, não tem carga menos 1, não tem carga nenhuma. É neutro. Então, quer dizer que ele tem 13 prótons e 13 elétrons, né? A gente representa o elétron com esse Ezinho com sinal de menos em cima. Tá bom? Então, qual das espécies abaixo pode ser o elemento X? Pode ser o átomo X. Então, como é que você faz? Você vai lá,
vai pegar a sua tabelinha periódica e vai pesquisar o elemento químico de número atômico 13. Tá legal? Bom, eu estou olhando aqui minha tabelinha e o número atômico o do 13 é o elemento alumínio. Tá certo? Tá bom? Então, qual das espécies abaixo poderia ser o X? Então, é o alumínio sem carga nenhuma. Resposta letra A. Tá legal? Vamos lá para a nossa próxima atividade. Atividade 7. Quer saber qual é a distribuição eletrônica do íon ferro? Vamos lá. Como é que a gente faz isso? Galera, você vai pegar sua tabelinha periódica e vai consultar o número atômico do ferro. Você vai ver que ele é número atômico 26. Tá legal? E aí você vai começar a distribuição eletrônica. Vai lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d. Deixa eu fazer as contas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D6. Tá bom? Legal. Tá aqui a distribuição eletrônica do ferro. Mas preste atenção. Ele quer a distribuição eletrônica do ferro mais 2. O ferro mais 2 é o ferro que está perdendo 2 elétrons. Eu vou tirar 2 elétrons de um átomo. Então, olha só. O ferro ele tem lá um núcleozinho, tem uma camada eletrônica, onde tem um S2, tem a segunda camada eletrônica, onde tem o 2s2 e o 2p6, tá aqui. Vou botar aqui, ó, 1s2 está aqui nessa primeira camada. 2s2 e 2p6 está aqui na segunda camada. Na terceira camada, você vai ter o 3s2, o 3p6 e o 3d6. Então, vou botar aqui 3s2, 3p6 e ainda 3d6. E tem uma quarta camada eletrônica, onde está o 4s2. Então, quando a gente fizer a retirada do elétron, a gente sempre vai retirar o elétron da camada que está mais externa, tá bom? Então, você vai tirar os 2 elétrons da camada 4. Como na camada 4 já tem exatamente 2 elétrons, você vai tirar esses 2 elétrons aqui, e é como se essa quarta camada deixasse de existir. Então, como é que vai ficar essa distribuição eletrônica? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, esse 3 ficou meio feio, vamos corrigir aqui a escrita desse 3, 3p6, o 4s2 deixou de existir, então agora 3d6, tá bom? Então tá aqui a distribuição eletrônica correta do ferro. Então a resposta, vamos lá, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, resposta letra D de dado. Tá legal? Então, gente, isso aqui é um conteúdo que é muito cobrado nos vestibulares tradicionais. No entanto, para o Enem, é um conteúdo que não é tão cobrado assim, mas é importante que você saiba fazer. Por que no Enem não é tão cobrado? Para começar, que o Enem não te dá a tabela periódica. Mas também poderia ser cobrado uma vez que, dada a questão, fosse dado o número atômico do elemento químico a ser feita a sua distribuição eletrônica. Tá legal? Então vamos lá para a nossa atividade 8. São dados 3 átomos, A, B e C. Os átomos A e B são isótopos e os átomos B e C são isóbaros. Sabe-se ainda que C tem um número de massa igual a 40 e B apresenta 19 nêutrons em seu núcleo. Identifica a distribuição eletrônica de A. Gente, esse tipo de questão não tem muito segredo. O que você tem que fazer antes de tudo é organizar suas informações, e eu aconselho a usar isso de preferência na forma de uma tabela. Ó. Temos os átomos A, B e C, e aí a gente tem os números de prótons, de nêutrons e de elétrons nessa questão. Então, olha só. Ele falou que os átomos A e B são isótopos. A e B são isótopos, então eu não sei quantos prótons tem, vamos chamar de X, mas tem que ser X para os dois. Ele falou que B e C são isóbaros. Vamos botar aqui então uma partezinha aqui para massa, tá bom? Ele falou que B e C tem que ter a mesma massa. Eu não sei quanto é, vou chamar de Y, mas é Y para os dois, tá bom? E ele fala ainda que C tem um número de massa igual a 40. Opa, calma aí. Se C tem número de massa igual a 40, eu sei que B tem número de massa igual a 40 também.
certo? E B apresenta 19 nêutrons em seu núcleo. Opa, então B eu sei que o número de nêutrons é igual a 19. Olha que interessante. De B eu já tenho como descobrir tudo. Por quê? O que eu sei? Que 20, que é a massa, né? Vamos lá lembrar, massa de um elemento, de um átomo, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Nesse caso, eu sei que a massa do elemento B, né? Vamos fazer aqui por B, é 40. Que é igual ao número de prótons, que eu ainda não sei quanto é, que é x, mais o número de nêutrons, que eu sei que é 19. Então, eu sei, né, que o x tem que ser igual a 21. Tá legal? Ah, legal. Então, eu sei que aqui é 21, certo? Então, aqui também tem que ser 21. E ele quer saber o seguinte, qual é a distribuição eletrônica do elemento A, do átomo A. Então, tá aqui. Átomo A, se ele tem 21 prótons, ele tem também 21 elétrons. E aí eu vou fazer a distribuição eletrônica dele, ou conferir qual dessas distribuições aqui que tem 21 elétrons. Vamos ver. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Tá longe. Então, ó, todo mundo até aqui tem 12. Já ficou mais fácil, ó. 12 mais 6, até aqui tem 18. 18, 18. E vamos seguir. Então, aqui não serve. Aqui não serve. Aqui, além do 18, ele foi e botou mais 2. Então, aqui tem 20. Então, até o 4s2 tem 20. Ó, aqui cuidado, que ainda tem um errinho aqui. Olha que estranho. Isso aqui não pode ser, tá errada. Então, aqui tem 20, botou mais 1, 21. Resposta, letra D. Beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questãozinha. Atividade 9. Compare os átomos nêutrons com as configurações eletrônicas abaixo e indique qual deles apresenta a maior energia de ionização. Tá legal? Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso, né? Energia de ionização. É o seguinte. Você tem lá o seu átomo, né, com as suas camadas eletrônicas, e ele tem lá um elétron na sua camada de valência. O seu elétronzinho. A energia de ionização, que eu vou chamar aqui das letras Ezão e Izão, tá bom? É o quanto de energia eu preciso aplicar sobre esse elétron para tirar ele do átomo, arrancar ele fora, tá bom? Só que o que acontece é sempre proporcional à distância que nós temos aqui entre o núcleo, né, e esse elétron de valência. Então, tirar um elétron de um átomo que tem 3 camadas, ele pode ser mais fácil do que retirar um elétron que está aqui muito perto do núcleo do átomo. Tá bom? Então, essa energia de ionização, por exemplo, aqui, ela é menor do que a energia de ionização de um átomo pequenininho. Tá bom? Essa aqui é maior. Tá bom? Sempre que o elétron estiver perto do núcleo, é difícil retirar essa energia de ionização. Então, a gente quer justamente achar maior energia de ionização. Maior energia de ionização vai estar para os elétrons que tiverem menores camadas. Tá bom? Então, ó, vamos lá. Aqui tem 3 camadas eletrônicas, 3 camadas eletrônicas, 3 camadas eletrônicas, aqui tem 4. Esse aqui já é o maior, mais difícil. Tá bom? Então, beleza. Agora a questão é, nós temos 4 átomos que têm 3 camadas eletrônicas, tá bom? A gente tem que ver em qual deles vai ser mais fácil de retirar esse elétron. Aliás, mais difícil de retirar esse elétron. O que acontece? A gente vai ver agora o número de prótons que tem lá no nosso núcleo, tá bom? Então aqui tem 2, 4, 10, 12. No da letra A tem 12. No da letra B tem 13. No da letra C, eu só estou somando, tá, gente? O número de elétrons, tá? Que tem que ser igual ao número de prótons. Caso tenha ficado a dúvida aí. No da letra C tem 17. E no da letra D tem 18. Tá bom? E o que acontece? Quanto maior for o número de prótons, maior vai ser essa energia de atração entre o núcleo e aquele elétron mais externo. Porque a força de atração é uma força elétrica que depende da carga positiva, da carga negativa, certo? De uma constante do vácuo e da distância ao quadrado. Como todos estão mais ou menos então, no mesmo número de camadas, a distância é muito parecida. Então, o que vai ser o mais determinante aqui para a quantidade de força elétrica, nesse caso, é a carga do núcleo, que é essa carga positiva aqui. Lembrando que no núcleo
nós só temos prótons e nêutrons, portanto, o núcleo tem carga positiva. Tá legal? Então, o que acontece? O mais difícil de tirar a energia, o elétron de valência, né, o elétron mais externo, é o da letra número D, tá bom? Que tem 18 prótons e 3 camadas eletrônicas também. Vamos lá para a nossa atividade de número 10. Há 100 anos, foi anunciada ao mundo inteiro a descoberta do elétron, que provocou uma verdadeira revolução na ciência. Essa descoberta proporcionou à humanidade, mais tarde, a fabricação de aparelhos eletrônicos, que utilizam inúmeras fiações de cobre. A alternativa que indica corretamente o número de elétrons contido na espécie química cobre 29 mais 2 é... Vamos lá. Gente, você tem que pegar lá a tabelinha periódica e você vai ver que o cobre ele tem número atômico 29. Olha, ele já deu isso pra gente. Olha que moleza. Então, o Z do cobre ser igual a 29 quer dizer que o cobre, né, o cobre sem carga nenhuma, possui 29 prótons e 29... Opa, esse 9 aqui ficou esquisito. 29 elétrons. Tá legal? Agora, o cobre mais 2, o que aconteceu com o cobre mais 2? Ele perdeu 2 elétrons. Então, ele tem 29 prótons e agora 27 elétrons. Tá bom? Então, o número de elétrons contido na espécie cobre 29, 2 mais é resposta letra B. Tá certo? Legal. Atividade 11. O carbono 14 é um isótopo do carbono, muito usado para fazer a determinação de idade de artefatos em sítios arqueológicos, permitindo recriar um passado distante, como a era dos dinossauros. Faça a distribuição eletrônica dessa espécie. Galera, pegadinha cruel do elaborador dessa questão, que no caso fui eu. O carbono 14, tá bom? Ele tem massa 14, mas você vai consultar a sua tabela periódica e vai ver que o carbono, seja ele 14, 20, 1 trilhão, o número que tiver aqui, não sei, ele tem que ter 6 prótons. E se tem 6 prótons, tem 6 elétrons, porque tem que ser igual para todo átomo neutro. Tá legal? Então, já coloquei aqui que o carbono ele tem que ter 6 prótons e 6 elétrons. E se ele tem 6 elétrons, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Carbono, 6. Esse 14 aqui é a massa, tem a ver com prótons e nêutrons. Mas para a gente só importa o número de elétrons. Então, vamos lá. 1s2, 2s2 e, por último, 2p2. Resposta, letra B de bola. Tá legal? Vamos lá para a nossa atividade número 12. Atividade número 12 da UERJ fala o seguinte. Considere as 4 caixas abaixo que contêm diferentes materiais residuais de uma indústria. Letra A. Aliás, desculpa. Letra A não. A única caixa que contém apenas metais está indicada pela letra... Vamos lá. Primeira caixa, W, tem zinco, tem cobre e tem silício. O silício não é um metal. Segunda caixa, cromo, níquel e arsênio. E o arsênio não é metal. Magnésio, chumbo e iodo. O iodo não é metal. Alumínio é um metal, ferro é metal e o cádmio é um metal. Então, resposta, a letra D, né, que é a caixa chamada de Z. Atividade 13. Considere o seguinte conjunto dos elementos químicos. Então, hidrogênio, mercúrio, ferro e hélio. Vamos botar assim, 1, 2, 3, 4, vamos ver o que eles querem. Ele quer saber o seguinte, qual é o conjunto que apresenta metal alcalino terroso, calcogênio e gás nobre. Então, vamos lá. 1, alcalino. Hidrogênio não é um metal alcalino, tá? Hidrogênio não é metal, então não é metal alcalino. Depois, metal alcalino terroso. Mercúrio não é metal alcalino terroso. Enxofre também não. Calcogênio é do grupo do oxigênio. Só falta olhar, então, aqui a número 2 e a número 4. E aqui você vê que o iodo não é um calcogênio. Então, você já tem a resposta sendo a letrinha aqui, né? O número que tiver o número 2. Tá bom? E por último, o gás nobre. Hélio é um gás nobre. Então, resposta, letra B, de bola.
14. Vassouras. Metais são elementos químicos com tendência a se ionizarem, perdendo elétrons. A energia de ionização é uma propriedade que varia em função da posição dos elementos químicos de um determinado grupo da tabela periódica. Em relação ao grupo 12 da tabela periódica, qual é o elemento de maior energia de ionização? Galera, então na prova de vassouras você também tem acesso a uma tabela periódica. Eu vou reproduzir o que vai ter no grupo 12 aqui no nosso papelzinho para a gente poder ver, tá bom? Vamos lá. No grupo 12, o que nós temos aqui? Calma aí. Grupo 1, 2, 3, vamos lá, 12. Tá bom? É o grupo do zinco. Vamos lá. Temos o zinco, depois temos o cádmio, depois temos... Eita, vou escrever muito embaixo, né? Deixa eu apagar aqui. Depois temos o mercúrio e depois o cianeto. Essas são as letras que tem aqui, né? Mas está nessa ordem aqui na tabela periódica, tá bom? Então, o cádmio, ele tem aqui um núcleo e 4 camadas eletrônicas. Aliás, o zinco. Agora o cádmio tem um núcleo e 5 camadas eletrônicas. O mercúrio tem um núcleo e 6 camadas eletrônicas. E o CN, acho que é Califórnia o nome desse elemento, eu não sei de cabeça, é 1, 2, 3, 4, 5, eita, 5, 6, 7 camadas eletrônicas. Então, o que acontece? Aonde que você vai ter maior energia de ionização? É sempre naquele elemento que o elétron, que está ali na camada de valência, estiver mais perto do seu núcleo. Então, a maior energia de ionização para os elementos dessa família, desse grupo da tabela periódica, é a do zinco. Resposta letra A. Tá legal? Vamos lá. Atividade 15. O descarte inadequado de pilhas e baterias pode levar a uma grande quantidade de problemas, como a contaminação de solos e de lençóis freáticos. Essa contaminação pode ter como consequência a acumulação de determinados materiais ao longo da cadeia alimentar. Um dos metais tóxicos mais comuns nesses materiais é o cádmio. Na forma metálica, é inofensivo ao meio ambiente e aos seres vivos. Contudo, na forma de cátion bivalente, pode se ligar a algumas enzimas, incapacitando assim a sua ação. Letra A. A razão pela qual o cátion citado no enunciado pode ser formado é: letra A, sua eletronegatividade; letra B, sua baixa energia de ionização; letra C, seu raio atômico ser menor que seu raio iônico; sua elevada temperatura de fusão e ebulição na letra D; e letra E, ser um elemento com alta eletroafinidade. Gente, vamos lá. Quando você tem um metal, no caso que é o cádmio, e a gente está analisando o processo dele formar o cádmio mais 2, você está analisando o fato dele estar liberando elétrons. Nesse caso aqui, né, liberando 2 elétrons. Você está analisando o processo de ionização, que é o fato de ele estar perdendo, né, os seus elétrons. Nossa, isso é feio que a letra, né? Ionização. Tá legal? Então, a resposta aqui é a letra B. E essa ionização do cádmio acontece justamente porque essa energia de ionização, né, como a gente chama de Ezão e Izão, ela é pequenininha, né? Ela não é, comparado com outros elementos, ela é pequenininha. Então, ela acaba acontecendo e você tem a formação do cádmio mais 2 na natureza, que é um contaminante muito ruim para a natureza e para os seres vivos, tá bom? Então, por favor, faça o descarte correto das suas pilhas e baterias à base de cádmio, tá bom? Tem lugares corretos, normalmente, para você descartar em lojas que vendem eletrônicos. Eles também fazem recolhimento para poder fazer reciclagem. Questão 16. Com relação à classificação periódica moderna dos elementos, assinale a afirmação verdadeira. Letra A. Na tabela periódica, os elementos químicos estão colocados em ordem decrescente de massa atômica. Letra B. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Letra C. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. E letra E. Todos os elementos representativos pertencem aos grupos B da tabela periódica. Vamos lá.
Tabela periódica, os elementos químicos são colocados em ordens crescentes e não é de massa atômica, é de número atômico, tá bom? Corrija isso se você quiser fazer um resuminho. Acho que vale muito a pena corrigir questões assim, tá? Vendo tudo que está errado em cada um. Letra B. Em uma família, os elementos apresentam propriedades químicas bem distintas. Não, vocês são familiares, tem que ter propriedades químicas bem semelhantes, tá bom? Legal. Letra C. Em uma família, os elementos apresentam geralmente o mesmo número de elétrons na última camada. Verdade. E a nossa resposta, né? A letra C. Vamos continuar aqui com a letra D. Em um período, os elementos apresentam propriedades químicas semelhantes. Não, falso. Isso acontece na família, né? O período é a linhazinha, né, vertical da tabela periódica. Isso não acontece. Vertical não, gente, desculpa. Horizontal da tabela periódica. Comenta aí, gente, como é que você faz para decorar vertical e horizontal? Porque eu volto e meia dou uns vacilos nisso. Letra E. Todos os elementos representativos pertencem aos grupos B da tabela periódica. Não, falso. Os grupos A da tabela periódica, tá bom? Bom, isso aí é uma coisa um pouquinho mais antiga, talvez você não tenha estudado ainda, mas existia ou existe ainda em alguns lugares uma classificação de grupos A e B da tabela periódica, elementos representativos e elementos de transição, tá bom? Na aula de tabela periódica eu falei um pouquinho sobre isso, então se você não conhece, dá lá uma olhadinha, tá bom? Aula 17, questão 17. O conjunto de elementos químicos englobados no grupo 3 e no bloco F da tabela de classificação periódica dos elementos, com exceção dos actinídeos, é denominado metais terras raras. Esses metais são encontrados comumente na forma de óxidos, sendo o caráter iônico dos óxidos diretamente proporcional ao raio atômico do metal. Ou seja, quanto maior o raio do metal, maior vai ser o caráter iônico desse óxido. O metal terra rara, componente do óxido de maior caráter iônico, possui o seguinte símbolo. Bom, gente, vamos lá. Tabelinha periódica, né? Grupo 3, quais são os elementos que a gente tem na ordem que eles aparecem? Grupo 3 tem o escândio, SC. Depois tem o ítrio, tá certo? E aí, vou colocar aqui o que mais tem, né? Esses aqui são o grupo 3. Além disso, os elementos do bloco F. Bloco F, essa partezinha, ó, aqui debaixo da tabela periódica, tá legal? E aí, com exceção dos actinídeos, então é só os lantanídeos. Então tem vários elementos. No caso aqui ele colocou o La, o Lu, e não botou o escândio, né? Ele acabou botando o actinídeo. Vamos botar aqui o actinídeo para a gente colocar aqui. O actinídeo, né, nem apareceria, porque ele está excluído já aqui do enunciado, né? Ele fala com exceção dos actinídeos, certo? Ó, com exceção dos actinídeos, então o AC, que é o actinídeo, tem que estar excluído, né? Não pode ser resposta. Já sabe que a resposta não pode ser letra A. Então a gente tem escândio, La e Lu. Essa é a ordem com que eles aparecem na tabela periódica. Então isso aqui está no quarto período da tabela periódica, tá bom? O La está no sexto período da tabela periódica. E o Lu, deixa eu achar o Luzinho aqui, também está no sexto período da tabela periódica. Tá bom? Ele quer saber o que tem maior raio. Então, para eu saber quem tem maior raio, eu vou ter que saber também, ó. Eu sei que o raio ele vai aumentar conforme você está mais embaixo. Então, os maiores raios são desses elementos aqui, ou do La ou do Lu. E eu vou ter que ver o número de prótons do La. Deixa eu ver aqui na tabela periódica. O La tem 57 prótons, enquanto que o Lu tem 71. Tá bom? Então, o que acontece? A gente tem aqui, ó, os dois elementos, os dois átomos, um com 6 camadas, um tem 57 prótons puxando. Nossa, a letra ficou feia aqui, né? 57 prótons puxando esses elétrons para perto ali do núcleo. E o outro, né, tem ali 71 prótons. Eita, cliquei aqui sem querer, gente, foi mal.
71 prótons puxando essas 6 camadas para perto do núcleo. Então acontece que aqui, esse núcleo, esse raio atômico, vamos lá, raio atômico, ele vai ser pequeno, vai ser menorzinho que o raio atômico de cima. Na letra Rzinha aqui, ó, falhou. Raio atômico. Tá? Então esse raiozão aqui é o maior. Então a resposta, né, do 57 é o LA. Tá bom? Resposta, letra B de bola. Beleza? Vamos seguir aqui para a nossa atividade número 18. Identifique o elemento cujo ânion monovalente apresenta essa configuração eletrônica aqui. Gente, se isso aqui é um ânion monovalente, isso aqui é a configuração de um X-, tá bom? X- é a espécie que foi e ganhou um elétron para formar isso. Então quer dizer que o X ele vai ter a configuração argônio, aí vai lá 4s2, 3d10, 4p5, que esse um elétron entrou na última camada, certo? Então, olhando na tabela periódica, você vai ver que isso aqui faz parte de um dos elementos da família do flúor, mas do quarto período da tabela periódica. Então, o flúor é do segundo período, cloro é da terceira, bromo é da quarta, resposta à letra C. Tá legal? Como é que eu sei que é quarto período da tabela periódica? Por causa da camada eletrônica. Tá legal? Atividade 19, penúltimo. Estamos acabando já. O bromato de potássio, KBrO3, produto de aplicação controvertida na fabricação de pães, apresenta elementos na ordem indicada na fórmula. Das famílias, vamos lá. Alcalino terroso, não. Potássio é alcalino, certo? Então, alcalino. Alcalino terroso não. Alcalino terroso não. Já matamos, né? Resposta já pode ser só a letra B, mas vamos continuar. Letra B, o bromo, que é a família dos halogênios, tá certo? Não é calcogênio. E o oxigênio, sim, é da família dos calcogênios, tá legal? Respostinha aqui, letra B de bola. E para a gente finalizar a nossa lista, atividade número 20. Em 1815, o médico inglês William Prout formulou a hipótese de que as massas atômicas de todos os elementos químicos corresponderiam ao múltiplo inteiro da massa atômica do hidrogênio. Já está comprovado, porém, que o cloro possui apenas 2 isótopos e que sua massa é fracionária. Os isótopos do cloro têm massa 35 e 37 e estão presentes na natureza, respectivamente, nas porcentagens de... Vamos lá, gente. Como é que funciona isso? A massa de um elemento, como é que ele é calculada? Tá? Elemento, né? Escrevi aqui errado, botei a letra N. É a seguinte. Você vai ter os isótopos do elemento, isótopo 1, vezes a abundância desse primeiro isótopo. Mais o isótopo 2, vezes a abundância desse isótopo 2. Ah, quantos isótopos tiver? Eu vou fazer sempre esse produto aqui. Da massa do isótopo, vezes a abundância desse isótopo. Tá bom? Tudo isso aqui, né, dividido por 100, porque essa abundância é uma porcentagem. Tá legal? Então, no caso dessa questão aqui do cloro, né, a massa do elemento químico, você vai saber essa massa aqui, porque você vai consultar a tabela periódica. Se consultando a tabela periódica lá da UERJ, é 35,5, tá bom? Então, 35,5 vai ser igual a massa 35 vezes a abundância desse primeiro isótopo, que eu vou chamar de X, tá bom? Mais 37 vezes a abundância do segundo isótopo. Só que olha só um detalhe. A abundância dos dois isótopos, se só tem eles, tem que somar quanto? Tem que somar 100%. Então, a 1 mais a 2 tem que ser igual a 100. Então, se a 1 é x, a 2 vai ter que ser 100 menos x. Vou apertar isso aqui um pouquinho mais para ficar melhor para você ler. Vamos lá. 35 vezes x
mais 37 vezes, aqui eu vou chamar ele de 100 menos x, que é a abundância do nosso isótopo de massa 2. Tá bom? Então, isso tudo aqui dividido por 100. Tá legal? Esse 100 vou passar para lá multiplicando, então vou ficar com 3.550 igual a 35x mais 3.700 menos 37x. Então, fazendo essas contas, eu vou ter que 150, certo? Vai ser igual a 2x. Fazendo essas continhas aqui, cuidado com os sinais, tá bom? O meu 3.700 passa para lá, vai passar negativo. E esse 35 menos 37 também fica negativo, só que negativo dos dois lados já sei que fica positivo, porque eu já fiz essa questão antes, né, gente? Mas faz com calma aí a conta. Então, x é igual a 75%. Então, se eu achei uma porcentagem de 75, a outra tem que ser de 25. Resposta, letra C, uma questão mais dificilzinha da nossa lista. Bom, galera, muito obrigado para você que assistiu a resolução até o final. Espero muito que você tenha gostado da lista, que você possa participar do nosso projeto, né? Mesmo que seja gratuitamente, pegando só as listas básicas. Eu espero muito fazer parte da sua aprovação no vestibular, no Enem, no SISU, no que você tiver que fazer. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para a gente estar sempre estudando juntos, beleza? Então, nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!